Olá, boa tarde a todos. Bem-vindo novamente ao módulo Gerenciamento da Produção na disciplina Gestão da Qualidade Total. Meu nome é Osmar Saito e esse vídeo tem o objetivo de fazer uma introdução à terceira semana, tá? Então, só relembrando, na primeira semana discutimos os conceitos da qualidade, né? O contexto da qualidade nos dias atuais, né? Por que as organizações têm que perseguir, né, esse famoso tema que é o tema da qualidade, né? Depois nós discutimos algumas definições de qualidade, né? E também fizemos uma trajetória histórica, né? Da evolução da qualidade ao longo do tempo, né? Passando pelo artesão, né? Passando pela produção seriada, produção massificada, né? Passando pela transformação cultural da qualidade, né? Como um elemento que precisa estar na mente das pessoas, né? E até, obviamente, a competitividade total, né? No segundo módulo, né, ou na segunda semana de aula, né, nós discutimos, na semana 2 discutimos os principais pensamentos da qualidade, né, a contribuição dos principais gurus da qualidade, né, para o que a gente tem como qualidade nos dias atuais, né, e depois fizemos também uma discussão a respeito do quanto que eu preciso investir na qualidade, né, dentro das organizações para poder manter e para poder melhorar a qualidade, seja de produtos ou seja de serviços, né? E aí finalizamos, né, essa semana 2, né, com, obviamente, esses cálculos de custos da qualidade, tá bom? Tá? E agora, para introduzi-los à semana 3, né, novamente vou compartilhar a minha tela, né? E nessa tela, primeiro a gente vai discutir, né, algumas frases bastante importantes, né, principalmente do Deming, né, quando ele diz que não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se conhece e não há sucesso no que não se gerencia, tá? Então o Deming ele traz para nós a importância de medir efetivamente de medir efetivamente os processos dentro da organização, né? Para que a gente possa saber onde nós estamos, né? Saber onde eu quero chegar, né? E quais são as ações que eu tenho que fazer para chegar lá, tá? Então é por isso que nessa terceira semana, né, desse curso de gestão da qualidade total, né, é que nós vamos discutir ferramentas da qualidade, tá bom? Tá? E aí a primeira ferramenta que a gente vai discutir, que é uma das ferramentas principais, né, da nossa discussão, da nossa disciplina, é o PDCA, né? Então o PDCA, muito mais do que uma ferramenta da qualidade, né, ele é um pensamento estruturado, né, que eu tenho para poder entender o problema, né, entender por que esse problema ocorre, qual que é a causa desse problema, né, e qual que é a ação que eu tenho que tomar e depois avaliar se a ação que eu vou tomar para resolver esse problema, se ela é efetiva ou não, tá? Depois de discutir, né, essa ferramenta tão importante que é o PDCA, né, aí nós vamos discutir uma outra ferramenta também importante, né, que é o fluxograma, né? Fluxograma é uma ferramenta, né, utilizada principalmente quando eu quero conhecer processo, né? Quando eu não tenho o entendimento do processo, é muito difícil eu definir ações para melhoria do mesmo, né? Então, por isso que o fluxograma, ele é uma ferramenta importante, né, para conhecimento do processo, né, tá? E aí a gente vai discutir como que essa ferramenta ela funciona, tá? Depois a gente vai discutir uma outra ferramenta muito importante, que é a técnica de grupo, né? Que é uma ferramenta para mim priorizar, né? Eu tenho diversos problemas dentro da minha organização. Qual que eu vou atacar primeiro, né? Então, uma técnica de priorizar o que eu vou atacar primeiro é a técnica do TDG, né? Que é a técnica de grupo, né? Então nós vamos explicar como ela funciona e como que eu uso essa ferramenta, tá? Depois, uma outra ferramenta super importante, né? Que é o histograma, né? Então, quando eu tenho uma série de dados, né? Uma série de dados variáveis, né? Eu entender o comportamento desses dados, né? E a partir do comportamento desses dados, entender como que funciona o meu processo, né? Como que é a variabilidade do meu processo, tá? E isso aí é a ferramenta histograma, tá? E depois a gente vai discutir
uma outra ferramenta importante, né, que é uma ferramenta que nós chamamos de estratificação, né, que é baseado em um determinado número de dados, né, eu consigo entender, né, esses dados de uma maneira segmentada, né. Então eu tenho um determinado problema, quero segmentar esse problema, por, departamento da minha empresa, né, por subatividade, né, dentro da minha empresa, né. Então é isso que a gente vai fazer com a ferramenta estratificação, né. E depois uma outra ferramenta que a gente vai discutir também é a ferramenta do diagrama de dispersão, né. Principalmente quando eu quero saber se um determinado efeito, né, está sendo relacionado com uma determinada causa, né. Então um exemplo, né, se eu estou, né, tentando controlar o peso de um determinado cidadão, né, talvez faça sentido, controlar a quantidade de caloria que esse cidadão ele consome por dia, né? Entendendo que a quantidade de calorias que essa pessoa consome por dia vai fazer o efeito no peso, né? Então, é essa discussão que a gente vai fazer dentro do diagrama de dispersão, tá bom? Tá? Então, essas são as ferramentas, né, que nós vamos discutir nessa aula da semana 3, tá bom? Tá? Então, novamente, muito obrigado, né? Agradeço aí pela disponibilidade de tempo, né? E nos vemos então agora na nossa última aula, né? Semana 4, no dia 28/9, tá bom? Até lá, muito obrigado e nos vemos então na próxima aula. Até logo.